Se você está começando agora no Manor Lords e a sua vila vive passando fome, quebrando financeiramente ou sendo destruída antes do segundo inverno, esse vídeo é para você. Hoje eu vou te entregar o guia mais completo e estratégico para iniciantes, um verdadeiro manual profissional para transformar sua vila medieval em um império estável, rico e preparado para a guerra. Aqui você vai entender como fazer a sua população crescer sem colapsar, como nunca mais passar fome, como escolher o melhor desenvolvimento, como usar o comércio a seu favor e como expandir sem quebrar a sua própria economia. Mas presta atenção, o Manor Lords não é sobre construir bonito, é sobre gerenciar pessoas. Famílias. As famílias são o verdadeiro motor da sociedade. Se você entender isso, você está na frente de 80% dos jogadores iniciantes. Tudo gira em torno das famílias. Sem famílias não há construções, plantações, comércio, exército e impostos. Como você faz para atrair essas famílias? Você precisa manter a sua aprovação pelo menos do início da Barra Verde até o final. Se cair muito, elas vão embora. E honestamente, elas vão embora com razão. O que as famílias precisam? Precisam de comida, lenha, roupas e uma variedade desses produtos conforme você evolui o nível de residência dessas famílias. Regra de ouro: antes de evoluir as casas, estabilize a comida e a lenha. Você designa as famílias para construção, campos, comércio, guerra e produção. Sem as famílias, você e seu assentamento não são nada. Animais, a base da logística e da sobrevivência. Vamos separar por funções. Primeiro temos os animais de carga. Os bois são essenciais no início, transportam madeira e ajudam na logística interna da sua vila. Sem boi, a sua cidade trava e não evolui. Cavalos. Os cavalos são focados em comércio. Transportam até 50 produtos por viagem e aceleram a sua exportação. Mulas. As mulas são parecidas com os cavalos, mas usadas somente para transportar entre os seus próprios assentamentos. Tenha um boi cedo, inicie o jogo comprando um boi a mais. Cavalos, sempre que puder quando começar a exportar. Agora com os animais de pasto temos as ovelhas, que produzem lã fora do inverno, viram carne se abatidas e geram um excedente para que você possa comercializar. E os cordeiros, que são os filhotes que não produzem lã, mas podem ser usados para produzir carne. São versáteis porque dão alimento, roupa e fortalecem o seu comércio. Para finalizar, temos os animais de quintal, o segredo da estabilidade do seu assentamento. As galinhas produzem ovos e carne de frango, extremamente eficiente para iniciantes. Temos as cabras, que é o melhor custo-benefício na minha opinião, porque produzem carne, leite e pele. Uma comida todo mês e outra mais variável. E ainda dá um produto secundário, que é a pele, que pode ser usado para comércio. Temos agora os porcos, que produzem 2 carnes de 150 em 150 dias e eles podem ser usados também para fazer linguiça, para te dar mais uma variedade de carne. A estratégia de iniciante mais inteligente é você sempre ter casa com animais de quintal. Cada casa com cabra e galinha, se tiver uma família só, se torna autossustentável. Vamos agora falar sobre comida, o maior motivo de falência dos iniciantes nesse jogo. Cada família consome uma unidade de comida por mês. Se uma casa produz 2, sustenta ela e mais outra. Se produz uma para 2 famílias, você tem um déficit na sua conta. Problema dos vegetais. Produzem muito, mas não todo mês. No inverno, você não colhe. Geralmente a colheita acontece no verão. A estratégia mais equilibrada são pequenos lotes no início, depois casa com galinhas e no médio prazo, frutas e vegetais em terrenos maiores. Mais para frente você pode ter pastos com cabra e ovelha para serem usados como excedente de comida. Se faltar, importe. A diversidade sempre vai aumentar a sua aprovação. Desenvolvimento, a escolha que define o seu jogo. Você só pode escolher uma carta. A sua cidade principal deve gerar renda e produzir comida. Minhas recomendações: se o seu foco for produzir nos seus lotes senhoriais, produzir vegetais e produzir carne, produtos, animais, tenha a carta Propriedades Agrícolas de Bamberg. Se o seu foco for coletar e comercializar, tenha Votland. O resto depende do seu mapa. Nunca escolha a carta porque somente você achou ela bonita. Escolha baseada em recurso disponível. Comércio, o que define se você fica rico ou se você quebra. Existem 2 tipos. Nós temos o comércio secundário e o comércio primário.
Como eles funcionam? Os produtos vão para a zona mercantil ou pessoas vêm de fora comercializar dentro dos seus postos comerciais, dentro do seu assentamento. Quais são as diferenças? A única diferença é que na rota secundária você escolhe se você quer que pessoas venham buscar no seu assentamento ou se só você vai entregar, se você não quer pagar a mais para que pessoas venham comercializar no seu assentamento. E a rota primária é obrigatório que você abra essa rota comercial. Sem rota comercial, não tem comércio. A minha estratégia profissional é só abrir uma rota comercial no seu comércio secundário, caso valha a pena financeiramente. Comércio é o que sustenta o seu exército, permite você importar armas, te arrecada imposto para pagar para o barão no futuro e salva você no inverno caso você não tenha linha suficiente, além de te salvar caso você esteja passando fome. Agricultura e pecuária, a grande polêmica atual do Manor Lords. Hoje, plantar trigo e centeio em grande escala não compensa como antes. Demora para arar, para plantar, para colher e para processar. Produz somente uma vez ao ano, então as frutas e os vegetais ainda compensam mais. Na minha visão estratégica, a plantação principal é cevada. Você tem que ter cevada no seu terreno que dá para produzir. Agora, o trigo e o centeio são usados apenas para variedade, porque vai chegar um nível de assentamento onde eles vão pedir que você tenha grãos, que você tenha pão para você variar a comida e aumentar a sua aprovação. Não baseie a sua economia só em plantação anual. Na pecuária, nós temos as ovelhas. As ovelhas dão carne, lã e servem para ser comercializadas. O excedente elas vão reproduzir e você pode comercializar ou adquirir carne desse excedente. Elas são um belo investimento de médio a longo prazo. Militarismo. Como não ser humilhado no Manor Lords. O combate é tático. Nós temos debuffs e buffs. Como debuffs, nós temos o cansaço, o terreno ruim, a floresta para as infantarias pesadas de corpo a corpo, e caso elas estejam desorganizadas também vão ter um debuff. Antes de atacar, você tem que posicionar o seu exército, usar o campo aberto e evitar atacar em lugares inclinados. Sempre tente chegar e posicionar suas tropas antes do seu adversário, sempre que possível. O dinheiro é extremamente importante, porque sem dinheiro você não consegue importar as suas armas e você não consegue contratar mercenário. O exército depende da sua economia. Para finalizar, temos a parte dos recursos limitados e da expansão. Nós temos pedra, ferro, sal, argila e a madeira que acabam. Se não forem abundantes, vão esgotar. O seu terreno está pelado, construa uma cabana de reflorestamento logo cedo. Agora você tem que expandir de modo inteligente. Não saia dominando tudo muito cedo. Se você expandir cedo demais, a IA vai te atacar, você vai dividir a sua defesa e você pode acabar perdendo tudo, o que já me ocorreu. A estratégia segura é, quando possível, domine um assentamento que te interesse e comece uma nova vila em março, só se você puder enviar recursos médios ou grandes para que você se torne autossuficiente mais rápido e não tenha que ficar dividindo muita atenção entre uma vila ou outra. A expansão no Manor Lords não é pressa, é preparação. Agora, como conclusão, se você absorveu tudo isso, você já não é mais iniciante no Manor Lords. Hoje, você aprendeu que as famílias são o centro, que a comida é matemática, que o comércio é poder, que desenvolvimento é estratégia e que expansão sem preparo é suicídio econômico. Manor Lords não é sobre construir rápido, é sobre crescer com controle. Se esse guia te ajudou, deixa o like, se inscreva no canal e comenta para mim qual parte você tem mais dificuldade. Se você quiser, eu posso trazer um guia avançado só sobre economia ou só sobre guerra ou algum assunto que você queira. Comente aí nos comentários que eu posso trazer. Nos vemos na nossa próxima campanha e tchau! Dá like!